O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão, o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que o pedaço de pão entrou, Satanás entrou nele. Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa depressa. Nenhum dos parentes, nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, Jesus amava Pedro. E Pedro, com as suas imperfeições, também amava muito Jesus. Mas qual que foi o pecado de Pedro, antes de qualquer coisa? É o pecado da presunção. Presunção é a pessoa que já não espera mais o favor divino, porque ela acha que pode realizar as coisas por si mesmo. Pedro foi presunçoso e caiu. E por que uma pessoa se torna presunçosa estando na igreja de noite? Porque São Pedro seguia Jesus de noite.
Era para ele ser mais humilde e desconfiar das suas fraquezas e confiar mais na misericórdia e na graça de Deus. Por que que ele era presunçoso? Porque nessa altura do campeonato, São Pedro apóstolo não era uma alma de oração. Ele não era um homem recolhido. Ele conversava demais, falava demais, queria dominar tudo, queria ajudar todo mundo, queria ajudar Jesus, queria ajudar os apóstolos, queria ajudar Nossa Senhora, queria ajudar o povo. São Pedro é o homem mais bem intencionado do mundo. Por isso que os antigos falam com razão, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Não era uma pessoa recolhida, não era um homem de poucas palavras. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. E São Pedro falou demais. Diante de Jesus, nós não podemos falar demais. Nós temos que ouvir demais. Porque diante de Jesus, todos nós não passamos de meros miseráveis, Pedros, presunçosos, ou Judas, traidores. Mas qual que é a diferença cabal entre Pedro e Judas? Pedro falava demais, Judas era meticuloso, calculista. Se Judas tivesse vivido depois de Maquiavel, diríamos que Judas é maquiavélico. Judas era um homem maquiavélico. Ele falava pouquinho, arquitetava demais, desconfiava de tudo e de todos, e desconfiou muito de Jesus. Judas tinha um pezão atrás com Jesus Cristo. Achava que Jesus Cristo era um fracassado e que o seu plano deveria ser realizado do modo de Judas, não do modo de Cristo. Judas decepcionou com Jesus. Tanto São Pedro como Judas Iscariotes estão cheios de si mesmo. Por isso os dois vão cair. Um vai sair para levar Jesus à morte, trair Jesus e vendê-lo por 30 moedas. O outro vai sair e depois vai começar uma série de atrapalhos, né? De colocar os pés pelas mãos, vai cortar a orelha do soldado e vai dizer para Jesus um monte de coisa, e vai roncar, vai dormir até babar no Horto das Oliveiras. Depois vai chegar lá no pátio do sumo sacerdote e vai dizer 3 vezes: não, eu não conheço esse homem. Não, esse homem eu não conheço. Não, você conhece sim. Olha o teu jeito, você é galileu, olha o teu sotaque. Não, nunca vi esse homem, nem sei quem que é. E aí o galo canta 3 vezes, mostrando para Pedro que Pedro, ele era um grande presunçoso. Que fique para nós, meus irmãos, nessa Semana Santa, nessa Terça-feira Santa, que fique para nós aqui uma grande lição. Por que São Pedro não se perdeu? Porque ele foi humilde para reconhecer os seus pecados. São Pedro chorou depois de arrependimento. Judas vai chorar de remorso. Judas chora diante dos seus erros, ele não chora de arrependimento. Judas, ele não reconhece a misericórdia. Judas não quer a misericórdia. Judas quer desfazer os seus projetos, enquanto São Pedro já não pensa em mais nada. Ele só pensa em pedir perdão, pensa em voltar, humilde, pequeno, arrependido. Vai até Nossa Senhora acalenta, Nossa Senhora ensina, Nossa Senhora consola. São João também estava por ali, o ajudou. Era muito mais novo, tinha um respeito tremendo com ele, mas falou com ele.
e São Pedro foi chorar os seus pecados. Os biógrafos de São Pedro dizem que ele tinha embaixo dos olhos, dos 2 olhos aqui na face, diz que ele ficou com a face cavada, tinha sulcos debaixo dos olhos, tamanha foi as lágrimas que ele chorou de arrependimento de ter traído Jesus. São Pedro se tornou, sim, o primeiro Papa da Igreja. Depois ele foi seguir Jesus aonde quer que Jesus iria, e Jesus foi para a cruz, e São Pedro terminou a sua vida também numa cruz, mas tudo por graça de Deus. O padre Garrigou Lagrange, ele escreve um livro chamado As 3 Vias e as 3 Conversões, e nesse livro, a capa do livro, pelo menos aqui no Brasil, é a tríplice negação de Pedro. Não, eu não conheço esse homem, não conheço esse homem, não o conheço. Ou nós deixamos Jesus mudar a nossa vida, ou seguiremos o caminho da traição ou da negação. Como diz o outro ditado, hoje eu estou cheio de ditado, quando a água começa a bater, né, na poupança, ali a gente vai ver quem é quem. Em tempo de calmaria, todo mundo é fervoroso, todo mundo é devoto, todo mundo é piedoso, todo mundo é modesto. Deixa estourar uma perseguição religiosa, deixa estourar aí uma situação difícil na tua vida e da igreja, aí nós vamos ver se nós vamos permanecer com Jesus ou se nós vamos trair Jesus. Os santos que eram humildes, meditavam dia e noite o Santo Evangelho, para não cair nas mesmas falhas dos apóstolos. Eles meditavam os erros dos apóstolos e pedia que Deus os preservasse desses erros. São Felipe Neri, todo dia de manhã, ele dizia, olhando para o espelho: Senhor, Senhor, segura o Felipe, senão hoje ele te trai, hoje ele te nega. É assim, os santos são humildes, humilíssimos. São Francisco de Assis se considerava o pior pecador do mundo. Ele dizia assim: prostituta aquela, pior eu. Ladrão aquele, pior eu. De má vida fulano, pior eu. Os santos eram humildes, sabiam do barro que era feito, e por isso conservavam uma vida recolhida de oração e de penitência. São Luís Gonzaga diz assim: se perdermos a inocência, só nos resta a penitência. Quando o Padre Pio foi entrar no noviciado dos capuchinhos, estava escrito assim no muro, na parede: ou penitência ou inferno. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, pediu penitência. No terceiro segredo de Fátima, o anjo que está à direita está dizendo: penitência, penitência, penitência. Ou nós nos penitenciamos nesta vida, ou nós vamos perder a nossa salvação eterna. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Quando Nossa Senhora apareceu em Monte Chiari, ela apareceu com 3 rosas no peito, uma branca, uma vermelha e uma amarela. A branca simbolizando o espírito de oração, a vermelha a reparação e a amarela a penitência. Não mudou absolutamente nada. Deus não muda, diz Santa Teresa d'Ávila. Deus é o mesmo. O que muda é a nossa atitude diante dele e a atitude da nossa geração. É uma atitude pusilânime, uma atitude tíbia. Nós nunca vemos, sinceramente, nós nunca vemos, em 20 séculos de Igreja Católica, uma geração tão má e perversa como a nossa.
A igreja, sim, teve tempos muito difíceis. Todos os períodos da história da igreja foi marcado por lutas e por problemas graves, mas um abatimento espiritual e uma apostasia tal e qual nós vivemos hoje, pode conferir nos grandes pensadores, os grandes filósofos, historiadores, nós nunca vimos. E parece que quando nós vivemos uma corrupção de fé e moral tão grande, isso precede um grande castigo, um castigo bélico, um castigo também da natureza. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, o arrependimento de coração, a contrição profunda, o arrependimento e a humildade de coração que faz com que nós não confiemos em nós mesmos, mas em Deus. Quando Jesus, misericordioso, foi ensinar a Santa Faustina o caminho da penitência, ele disse assim: no combate espiritual, minha filha, a primeira arma é desconfiar de si mesmo. São Pedro não confiou em Jesus, ele confiou em si mesmo, por isso o negou 3 vezes. Judas não confiou no projeto, na vontade de Deus, mas confiou na sua cabeça oca e fez o que fez. Traiu Jesus, vendeu Jesus e pôs a corda no pescoço. Não é sem razão que Jesus pediu para colocar debaixo do quadro dele, Jesus misericordioso, a frase: Jesus, eu confio em vós. Se Pedro fosse discípulo e deixasse Jesus, Deus ser Deus, ele não faria o que fez. Se Judas deixasse Deus ser Deus, e ele, o discípulo, ele, o barro, e Jesus, o oleiro, ele não faria o que fez. Todas as vezes na sua vida, nós estamos falando muito de Pedro e de Judas, mas agora vamos falar de nós, vamos falar de mim e de você, todos nós. Todas as vezes na nossa vida que a gente brinca de ser Deus, a gente acorda com o pescoço na lama. Todas as vezes que a gente se exalta, a gente é humilhado. Todas as vezes que a gente quer fazer as coisas de acordo com a cabeça da gente, como diz a molecada, dá ruim, vai dar ruim. Então, meus irmãos, vamos ficar no nosso lugar, né? Voltemos para o nosso lugar, lugar de criatura, lugar de pobres pecadores, lugar de gente que, sem a graça de Deus, merece o pior dos infernos. Como os santos são humildes. Papa João Paulo II, quando vinha nos países, ajoelhava, beijava o chão daquelas terras que ele ia visitar. Os santos que viram Jesus, que viram Nossa Senhora, muitas aparições, Nossa Senhora dizia: beija o chão, beija as pedrinhas, e os videntes abaixavam, beijavam o chão, para mostrar qual que é o teu lugar, qual que é o meu lugar diante de Deus, curvado, pequeno. Nosso lugar é o lugar da humildade, do silêncio diante de Deus, da humilhação, do recolhimento. São Pedro negou Jesus 3 vezes porque falava demais. Era cheio de boas intenções e até aquele momento não sabia o que era viver recolhido, não sabia o que era o silêncio, a oração e a meditação. Judas pensava demais e não abria o seu coração com ninguém, confiava demais em si mesmo e fez o que fez. Tanto é, termina a homilia, tanto é que depois de Pentecostes, Pedro já convertido, cheio do Espírito Santo, já maduro, que aprendeu com os seus erros, ele vai dizer assim: convém a nós escolhermos 7 homens prudentes, sábios,
que sejam diáconos para servir as mesas, para que nós, os apóstolos, nos dediquemos à oração e ao estudo da palavra e à pregação. Os apóstolos são bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Os bispos precisam ser homens recolhidos e de oração. Os sacerdotes precisam ser homens recolhidos de oração. Senão, nós não somos melhores que Pedro, não. Nem que Tiago, nem que João, nem que Tomé. Se eles fizeram as presepícias deles, se nós não aprendemos com os erros deles, diz que quem aprende com os erros dos outros são os sábios. Os inteligentes aprendem com os seus próprios erros. Os nécios não aprendem nunca. Nunca. Nécios não aprendem nunca. Gente que tem o coração impuro, endurecido, não aprende nunca. Sai e vai fazer um monte de bobagens. De novo. Que Nossa Senhora nos preserve, nos proteja, que o próprio São Pedro interceda por nós, ele que se tornou o príncipe dos apóstolos, um gigante de santidade, mas precisou de se converter. Será que nós aqui na igreja, será que nós já estamos todos convertidos, prontinhos para entrar no céu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos o nosso ofertório.